Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. As chuvas que atingiram São Paulo nas últimas horas causaram destruição e mortes. 3 pessoas que estavam em uma chácara no interior do estado morreram soterradas depois de um forte temporal. O deslizamento de terra atingiu o muro da propriedade que caiu sobre a casa de veraneio em Taubaté, no interior de São Paulo. 3 pessoas morreram. O casal Carla Círio Leite, de 38 anos, e Giovanni Idel Matsuda, de 34, e o caseiro da chácara Maurício Tavares, de 41 anos. Uma força-tarefa entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU atuou na localização e retirada dos corpos. O Kleber mora ao lado da chácara e foi um dos primeiros a ajudar no resgate. Estava na varanda ali da minha chácara, ali, um barulho muito forte, parecido com um trovão, mas estranho. E logo em seguida eu escutei, né? Vim correndo, chegou o outro vizinho também do lado, na mesma hora, e avistamos essa calamidade que aconteceu, né? As vítimas tinham participado de uma confraternização e se preparavam para ir embora. Um homem que estava na cozinha e 2 crianças sobreviveram. 2 crianças, filho do casal, foi na casa tomar banho, estava descansando e eles estavam esperando a chuva passar para ir embora. Foi quando aconteceu esse movimento de massa. Em Santa Isabel, no interior do estado, a chuva inundou ruas e causou muito transtorno. A cidade registrou a maior quantidade de chuva no estado desde quinta-feira, 198 milímetros. A força da água também causou deslizamentos de terra aqui na cidade, como deste barranco aqui na Vila Guilherme. O estrago só não foi pior, porque um carro estacionado aqui na rua ajudou a segurar o barro. O veículo continua aqui embaixo, completamente coberto pela terra e pelos escombros, e permanece aqui enquanto a Defesa Civil realiza trabalhos na região. Quando a gente tem um volume muito alto de chuva no relevo de Santa Isabel, ele encharca o solo, encharca os morros, faz com que sobrecarregue, né, a pressão sobre a terra que provoca o deslizamento. E como temos muitas casas aqui nos morros, elas são atingidas por essas terras. Ao menos 9 casas em Santa Isabel acabaram interditadas e as famílias foram para a residência de parentes ou amigos. A filha da Patrícia estava sozinha na casa quando o barranco cedeu. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu vi a ligação dela, ela tirou a foto e falou: mãe, caiu uma árvore. Eu falei assim, mas que árvore? Falou: mãe, pelo amor de Deus, corre porque já está enchendo de barro a porta de casa. O dono do carro soterrado, que não tem seguro, tinha acabado de estacionar o veículo. Em Montemor, na região de Campinas, a Defesa Civil precisou resgatar pela janela um casal ilhado em casa. A mulher está grávida. A Defesa Civil segue em alerta por causa da previsão de pancadas de chuva no estado nos próximos dias. O fato da chuva persistir com esse cenário, né, essa combinação do solo encharcado, isso potencializa o risco para deslizamento. Em Minas Gerais, 3 pessoas morreram depois que uma casa desabou. Os bombeiros procuram por uma possível 4ª vítima. Marco mostra o ferimento na perna. Ele mora no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte, e estava por perto no momento em que a casa desabou. Preocupado, correu para tentar ajudar. Primeiro eu vi o grito de socorro dela, ela gritou 2 vezes socorro. E já, na hora que saí fora, já tinha poeira, o barulho foi um barulho muito forte, um som muito forte. Segundo o Corpo de Bombeiros, não chovia no momento em que o imóvel de 4 andares veio abaixo. Mais de 30 agentes participaram da operação de resgate. Eles tentaram abrir caminho entre os escombros para ter acesso às vítimas. Com a ajuda de equipamentos pesados e cães farejadores, foram encontrados os corpos de 3 mulheres, com aproximadamente 80, 70 e 60 anos de idade. Na residência nós tínhamos, na verdade, uma edificação com um subsolo, 3 andares e um terraço. No primeiro andar morava uma senhora e no segundo e terceiro, que era uma residência só, moravam 2 outras senhoras. Em 2022, a Defesa Civil fez uma vistoria no imóvel e constatou problemas como rachaduras e infiltrações. Na época, os donos foram orientados a fazer os reparos, mas a casa não chegou a ser interditada. Hoje, a Polícia Civil fez uma perícia no local para descobrir a causa do desabamento. Os bombeiros continuam no local à procura de possíveis vítimas que possam estar soterradas. Com previsão de mais chuva para os próximos dias, autoridades pedem que a população fique em alerta para deslizamentos e alagamentos na capital mineira.
E ainda hoje, Alexandre de Moraes rejeita novo pedido para soltar ex-deputado Daniel Silveira. Vladimir Putin culpa drones ucranianos por queda de avião. Jogadores de futebol aproveitam os últimos dias de férias sem descuidar do preparo físico. Os comerciantes apostam nas promoções para atrair clientes após o Natal. O Jornal da Record mostra a construção do maior telescópio do planeta, que vai revolucionar estudos sobre o espaço. E uma viagem ao sul da Itália, onde as tradições familiares são o segredo da boa gastronomia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Os dias entre o Natal e o Réveillon costumam ser de lojas mais vazias. Mas também, Cris, podem ser um bom momento para comprar mais, gastando menos. Para reduzir os estoques de final de ano, muitos comerciantes têm apostado nas promoções. O Natal da Débora foi muito bom. Ganhei bastante coisa, coisas muito legais. Inclusive não troquei nada esse ano, olha só. Mas como dessa vez ela não ganhou nenhuma roupa, resolveu aproveitar os preços mais baixos do pós-Natal e se presentear. O pessoal está fazendo umas promoções, uns preços melhores. Acho que foi um ótimo momento para vir. Podia ser um sábado só para descansar em casa, mas não para Josicleide. Gosto de andar, ver, olhar direitinho, né? E é um passeio também. E por que não aproveitar para fechar o ano em grande estilo e gastando menos? Estou atrás de uma roupinha para usar agora, no ano novo. Agora eu acho que é o momento ideal, né? Porque já passou assim, o Natal, o pessoal já comprou, quem sabe a gente não ganha uma promoçãozinha. Para a Shirley, a maior vantagem hoje foi a tranquilidade nas lojas. Nos dias pré-Natal, antes do Natal, estava muito lotado, aí não tive coragem. Os dias entre o Natal e o Réveillon costumam ser um período, assim, de menos movimento em muitas lojas. Tem consumidor viajando e tem também quem prefere esperar pelas liquidações, que começam só em janeiro. Por isso, aqui no Comércio Popular, no bairro do Bom Retiro, para manter as vendas nessa época, a estratégia é antecipar promoções. O apelo está nas vitrines. Ofertas de olho também em quem está só de passagem pela cidade. Normalmente são pessoas que vêm passar o Natal com a família e Ano Novo e aproveita para vir às compras, né? E se é um momento com menos consumidores, esta loja em outro bairro faz o possível para chamar a atenção, para convencer clientes a entrar. Depois do Natal a gente faz uma promoção que é imperdível, que chama Bota Fora de Verão. Você paga 2 peças e leva uma de graça, então é um grande negócio. E a isca funciona. A Vera não resistiu. Eu paguei 2, ganhei uma terceira e ainda parcelei. Então eu achei isso assim bem interessante para mim. A ideia é reduzir o estoque e o que sobrar vai para a liquidação do ano que vem. Em mais uma chance para quem gosta de aproveitar boas ofertas. Ah, pode me esperar, com certeza. Você voltará? Voltarei. A estudante baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal continua internada em estado gravíssimo no Rio de Janeiro. Uma tomografia revelou a trajetória da bala, que acertou o crânio, mas não atingiu o cérebro da vítima. É neste hospital da Baixada Fluminense onde a agente comunitária Juliana Rangel luta pela vida. Ela está em coma induzido desde que saiu do centro cirúrgico. Uma tomografia realizada pela equipe médica revela o trajeto da bala, que chegou a perfurar o crânio da vítima, mas não acertou o cérebro. A ideia dos médicos agora é diminuir a atividade cerebral para reduzir o inchaço. A estratégia já tem dado resultados. Os exames neurológicos vão mostrando que ela está tendo uma resposta satisfatória, né? Isso fazendo com que a gente possa reduzir a sedação dela. Juliana, de 26 anos, foi baleada na noite de 24 de dezembro por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ela estava no carro com a família quando os policiais atiraram em direção ao veículo. PMs que passavam pelo local socorreram a jovem.
Fizemos ali os primeiros socorros ali da melhor forma possível para conduzir ela para o hospital mais próximo para tentar salvar a vida dela. Os 3 agentes que participaram da ação prestaram 2 depoimentos. Um na corregedoria da própria PRF e outro na Polícia Federal. Eles foram afastados das funções até que sejam esclarecidas as circunstâncias da abordagem. As armas usadas pelos agentes foram recolhidas para a perícia. Juliana foi a 3ª vítima atingida por engano por agentes da PRF em 1 ano e meio no Rio. Em setembro de 2023, Heloísa Santos Silva, de 3 anos, levou 2 tiros quando estava no carro com o pai. A criança morreu 9 dias depois. 3 meses antes, Anne Caroline Nascimento morreu após ser baleada quando voltava de um restaurante com o marido. O carro foi atingido por 7 disparos de fuzil. Nenhum dos agentes envolvidos nas 2 ocorrências foi julgado até agora. Os pais de Juliana estão há 4 dias na porta do hospital e não perdem a esperança. Eu quero mais, desejo mais na minha vida nesse momento é que minha filha saia muito bem desse hospital, andando e com o jeito dela alegre e divertido de ser. O número de mortos em acidentes de trânsito em rodovias federais cresceu 10% no Natal desse ano. A quantidade de acidentes, que costuma aumentar em dezembro, também faz crescer a demanda por doadores de sangue. A maior circulação de veículos nas estradas também faz aumentar o número de acidentes durante o fim do ano. São tragédias como a que ocorreu em Minas Gerais no último dia 21, deixando 41 mortos. Pelo menos 165 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais entre os dias 20 e 25 de dezembro, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 1.600 ficaram gravemente feridas, o que impacta o sistema de saúde, inclusive os bancos de sangue do país. Segundo o Hemocentro do Rio Grande do Sul, que abastece mais de 40 hospitais, os últimos 10 dias de dezembro costumam ter a maior demanda do ano. Em virtude de alguns acidentes que ocorrem nas estradas, existe um fluxo muito alto de pessoas transitando nas estradas. Existe também um aumento do consumo de bebidas alcoólicas que propiciam acidentes domésticos, entre situações de violência também. Voluntários podem doar sangue a partir dos 16 anos, desde que atendam aos critérios do Ministério da Saúde. O doador precisa pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 5 horas nas 24 horas anteriores à doação, não ter consumido bebidas alcoólicas 12 horas antes, além de evitar uma alimentação gordurosa. A gente valoriza o doador que faz a sua doação durante o ano todo, porque é a única forma que a gente tem de manter os estoques estáveis, né, de uma forma regular, voluntária, e a gente agradece toda a doação. 8 pessoas continuam desaparecidas nos arredores da ponte que desabou sobre o rio Tocantins, no Maranhão. Hoje, mergulhadores da Marinha adotaram uma nova estratégia para tentar localizar as vítimas. 9 mortes foram confirmadas. A Marinha começou as buscas com equipamentos que permitem que os mergulhadores fiquem mais tempo embaixo da água em profundidades maiores. A técnica é conhecida como mergulho dependente, quando o ar é enviado para o mergulhador por um equipamento na superfície. Além dos militares, bombeiros do Maranhão e do Tocantins realizam operações conjuntas de buscas. Ontem, a Marinha chegou a anunciar 10 mortos, mas a informação foi corrigida hoje. São 9 mortes confirmadas até o momento. A Prefeitura de Estreito decretou situação de emergência por causa dos impactos ambientais e de infraestrutura provocados pelo desabamento. O município alega que não tem mais condições de gerenciar a crise e pede o apoio dos governos estadual e federal. Técnicos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, também estão no local para avaliar a possibilidade de novos desabamentos, o que pode colocar em risco as equipes de resgate. 3 capitais brasileiras já anunciaram passagens de ônibus mais caras nessa virada de ano: São Paulo, Natal e Belo Horizonte. Na capital mineira, os passageiros reclamam do aumento de 50 centavos.
Giovana encara uma rotina de 5 ônibus no trajeto entre a casa, o trabalho e a faculdade. A jovem está preocupada com o aumento no preço da passagem. A passagem para mim para a faculdade já é da minha parte, sabe? Então, para mim, assim, é um absurdo. Precisa ter esse aumento, sim, mas assim, essa época do ano não acho que é uma época ideal. A partir do dia 1º de janeiro, a passagem de ônibus em Belo Horizonte vai passar de R$ 5,25 para R$ 5,75. A tarifa aqui na capital mineira é a mais cara do Sudeste e a 4ª maior do Brasil. Só perde para Florianópolis, Curitiba e Porto Velho. A Prefeitura de Belo Horizonte defende que o reajuste é necessário para a continuidade dos investimentos no transporte público. Mas muitos usuários reclamam que o novo valor não é compatível com a qualidade do serviço. Não tem sentido. Tem que aumentar, mas ter melhoria. Além de BH, outras capitais do país também terão reajustes nos valores das passagens. Em Natal, o novo preço começa a valer a partir de amanhã, de R$ 4,50 para R$ 4,90. Em São Paulo, após 4 anos sem aumento, a tarifa vai de R$ 4,40 para R$ 5,00 no dia 6 de janeiro. O reajuste vai pesar no bolso do Ramon. O vigilante mineiro pega 6 ônibus todos os dias. Já foi um ano difícil para todo mundo. O preço lá em cima, comida, roupa, tem material escolar, aí fica puxado. Hoje a Justiça deu 48 horas para a Prefeitura de São Paulo apresentar estudos que justifiquem um aumento da passagem de ônibus. O sol apareceu e a chuva deu uma trégua no estado de São Paulo. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no nosso domingo? Vamos lá, Cris. Ainda com chuva em grande parte das regiões sudeste, centro-oeste e norte. Boa noite para você. Fara, boa noite. E boa noite para você de casa. Várias capitais ainda devem registrar um alto volume de chuva neste domingo. No Rio de Janeiro e em Porto Velho, o sol mal aparece e pode chover forte a qualquer hora. Em Brasília, a previsão de temporais com raios e ventania à tarde. As máximas ficam entre os 27 e os 30 graus. Em São Paulo, as instabilidades perdem força a partir de amanhã e o calor aumenta. À tarde, pode chover apenas em alguns bairros da capital, mas sem alertas. Até terça-feira, as máximas chegam aos 27 graus. Hoje a chuva foi mais pesada sobre os estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Pará. Nas imagens de satélite, os pontos coloridos nos mostram onde chove neste momento. Amanhã, a frente fria segue estacionada na altura do Rio de Janeiro. Isso fortalece o corredor de umidade que corta o Brasil. O resultado? Muita chuva, desde a região amazônica até o interior do Espírito Santo. No giro de temperaturas, faz até 27 graus em Porto Alegre, 30 em Vitória e em Rio Branco, 28 em Goiânia e até 32 em Fortaleza. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. A primeira mensagem é do Ivan, da cidade de Castilho, no interior de São Paulo. Oi, Ivan, seja bem-vindo. Os últimos dias do ano serão marcados por sol e chuva isolada à tarde, sem alertas. As máximas sobem até os 32 graus. O Márcio é de Guarapuava, Paraná. Boa noite, Márcio. Aproveite seu domingo de sol sem nada de chuva. Faz até 26 graus. Na segunda e na terça volta a chover de manhã e à tarde. Máximas entre 24 e 25 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigada, Lidy. Mais de 90 portos foram fechados no Peru, depois que ondas gigantes chegaram à costa do país. Ondas de até 4 metros atingiram embarcações e invadiram a orla. Pelo menos 30 pesqueiros foram danificados. As autoridades pediram para a população não entrar no mar e seguir as recomendações de segurança. O fenômeno é causado por ventos vindos do hemisfério norte. A Marinha peruana emitiu um alerta de emergência para ondas gigantes até 1º de janeiro. O maior telescópio do mundo está sendo construído no meio do deserto do Atacama, no Chile.
O equipamento que vai captar 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano pode revolucionar os estudos sobre estrelas e planetas. No topo da montanha, no deserto mais árido do mundo, uma estrutura gigantesca. A ambição dos cientistas se reflete no nome: telescópio extremamente grande. Vai ser o maior equipamento desse tipo em todo o mundo e um marco na astronomia. A escolha do local, o Cerro Armazones, no Atacama, não foi à toa. O deserto é um dos melhores destinos para quem quer observar e estudar o céu. O que passa aqui é que as nuvens. O que acontece no Chile é que as nuvens que vêm do oceano não chegam ao continente. Por outro lado, as nuvens que vêm da Argentina ou da Bolívia são barradas pela Cordilheira dos Andes. Luiz trabalha no Observatório Europeu do Sul, responsável pelo telescópio, e explica que outros fatores ajudam o Chile a ter um dos céus mais limpos do hemisfério: o tempo seco, a altura e a falta de poluição visual. São mais de 300 noites sem nuvens por ano. A construção começou em 2015. Mais da metade está pronta. O telescópio terá um espelho principal, o M1, que vai captar 100 milhões de vezes mais luz do que o olho humano. Seria fisicamente impossível construir um espelho de telescópio de 39 metros de diâmetro de uma só vez. Por isso, o projeto é dividido em 798 partes, exatamente como essa réplica. O material vem da Europa como vidro e aqui no Chile é transformado em espelho. Os maiores telescópios conseguem detectar objetos mais opacos, que brilham pouco. O que os astrônomos fazem é analisar a luz que vem do universo e explicar as observações feitas de estrelas, planetas e galáxias. O que vai ser o maior olho do mundo no céu vai começar a coletar imagens em 2028 e deve ampliar nossa compreensão do universo. As descobertas feitas por telescópios podem até parecer distantes da vida urbana, mas têm grandes impactos na tecnologia, na educação e até em políticas públicas. Plantar frutas, vegetales. Estudamos como plantar frutas e vegetais em um planeta que não tem os mesmos nutrientes que a Terra. Também são desafios que podem ser colocados em práticas aqui, como, por exemplo, plantar alimentos no deserto. Os céus do norte do Chile, tão bons para a observação astronômica, são um legado que o Chile entrega ao mundo. Um legado que Chile entrega ao mundo. Veja a seguir, Câmara dos Deputados aguarda nova decisão do ministro Flávio Dino sobre o bloqueio de emendas parlamentares. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de defesa de Daniel Silveira e determina que o ex-deputado permaneça preso em regime fechado. Relatório revela plano de facção criminosa para tomar comunidades ao redor de presídios do Rio, para facilitar fugas em massa. A Câmara dos Deputados aguarda nova decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre o bloqueio das emendas de comissão. No documento, a Câmara reafirmou a legalidade do processo de repasse de recursos. As respostas a Flávio Dino foram enviadas ontem, perto das 8 horas da noite, no fim do prazo. O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Ele fez questionamentos sobre a legalidade e transparência da liberação dos recursos e pediu uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. No ofício, o advogado da Câmara, Júlio Michelet Pereira Queiroz e Silva, reitera a plena legalidade do procedimento adotado pelos líderes, com orientação jurídica dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Gestão e Inovação, além da Secretaria de Relações Institucionais e da Casa Civil da Presidência da República, bem como da Advocacia Geral da União. No documento, a Câmara ressalta que as emendas de comissão não são impositivas e diz que a Casa decidiu não apresentar recurso contra a decisão, por entender que isso caberia ao Congresso Nacional e à Advocacia Geral da União. O ministro Flávio Dino também quis saber em quais sessões foram votadas as indicações das emendas de comissão.
Mas o documento enviado pela Câmara destaca que não havia até 25 de novembro, quando foi promulgada a lei complementar que regulamentou esses repasses, nenhuma norma sobre a votação das indicações e que a partir do orçamento do ano que vem, todas as indicações vão ser votadas. As emendas parlamentares fazem parte do orçamento da União e são pagas de acordo com a indicação de deputados e senadores que destinam as verbas para obras e investimentos em estados ou municípios em que atuam. As emendas de comissão fazem parte desses valores e são indicadas pelas comissões permanentes das duas casas legislativas. Desde agosto, o ministro Flávio Dino tem tomado decisões que restringem o pagamento desses recursos, cobrando maior transparência e controle na liberação das emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a suspender o recesso e voltou a Brasília para se reunir com os líderes partidários e com o presidente Lula, para buscar uma solução para o impasse. Mas nos bastidores, Lira já trabalha com a possibilidade de as emendas não serem liberadas antes do fim do mandato dele na presidência da Casa, em fevereiro do ano que vem. As articulações devem ser comandadas pelo próximo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou um novo pedido de soltura do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele havia deixado a prisão na semana passada, mas descumpriu as regras da liberdade condicional e voltou a ser preso. Para Alexandre de Moraes, o pedido apresentado pela defesa de Daniel Silveira não apontou erros ou omissões que justificassem uma revisão da decisão. O ministro destacou que as alegações da defesa eram apenas uma demonstração de discordância da decisão. Alexandre de Moraes afirmou que somente absoluta má-fé ou lamentável desconhecimento da legislação processual penal podem justificar as alegações da defesa e determinou o imediato retorno do cumprimento da pena privativa de liberdade do ex-deputado em regime fechado. Daniel Silveira foi preso novamente na última terça-feira, dia 24 de dezembro, 2 dias depois de ter sido colocado em liberdade por cumprir 1/3 da condenação. Ele desrespeitou as condições impostas pela Justiça ao visitar pelo menos 9 locais em Petrópolis, no Rio de Janeiro, incluindo um shopping. O relatório da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, enviado ao Supremo Tribunal Federal, constatou que Daniel Silveira infringiu a lei logo no primeiro dia de liberdade condicional, quando só retornou à residência às 2h10 da madrugada do último domingo. A decisão que determinou a liberdade condicional de Daniel Silveira deixa claro que o ex-deputado não poderia sair da cidade onde mora e nem se ausentar da residência, das 10 da noite às 6 da manhã, inclusive aos sábados, domingos e feriados. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, essa mesma restrição judicial foi determinada em mais de 1.100 casos relacionados aos crimes de 8 de janeiro, tendo sido todas observadas integralmente e sem qualquer confusão de entendimento. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses em regime fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Desde outubro, o ex-deputado cumpria pena em regime semiaberto no Rio de Janeiro. A defesa de Daniel Silveira afirma que Alexandre de Moraes age com o intestino e como inimigo capital do ex-deputado e da defesa dele. Disse ainda que o ministro tem desconhecimento abominável da legislação. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei que altera as regras para a concessão do benefício de prestação continuada. As alterações do BPC fazem parte do chamado pacote fiscal do governo. Lula vetou o trecho que excluía as pessoas com deficiências leves do benefício e anulou parte das regras que tratam do retorno de beneficiários ao programa Bolsa Família. Pelas novas regras, o recebimento do benefício fica condicionado ao cadastro biométrico e à atualização dos dados a cada 2 anos. O BPC paga um salário mínimo a pessoas com mais de 65 anos que não recebam outro benefício ou que tenham deficiência e não consigam se sustentar.
Um homem foi preso ao ser flagrado dirigindo um carro sem os 4 pneus no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava com a habilitação suspensa e sob efeito de cocaína. O motorista chegou a percorrer cerca de 30 quilômetros sem os pneus. Em Sergipe, bombeiros passaram o dia fazendo um trabalho de rescaldo para evitar novas chamas e explosões numa empresa de cilindros de gás que foi destruída por um incêndio ontem em Aracaju. 2 casas foram atingidas pelas chamas, mas felizmente ninguém ficou ferido. Morreu nesta sexta-feira, aos 89 anos, Geraldo Quintão, ex-advogado-geral da União. Ele ocupou o cargo de 1993 a 2000 e também foi ministro da Defesa de 2000 a 2003. Em nota, a AGU lamentou a morte e disse que Quintão deixa um legado inestimável pelo comprometimento com o bem público. Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular. O emocionante reencontro de 2 irmãos. Eles foram separados ainda crianças e passaram a morar em estados diferentes. Mas o importante é que eu vou ver, ela vai me ver. 60 anos depois, chegou o grande momento. A queda de uma ponte entre Tocantins e Maranhão acende um alerta. Como estão as construções por onde circulam milhões de motoristas e passageiros em todo o país? Olha a situação, a ponte caiu. O Domingo Espetacular traz um raio-x das pontes federais. E o resultado é alarmante. Exclusivo, uma pesquisa inédita revela as expectativas do brasileiro para o ano novo. Você vai conhecer o que as pessoas mais desejam para 2025. Um adolescente vai passar as férias num paraíso brasileiro. E depois de tirar uma foto e postar nas redes sociais, ele foi sequestrado, acabou assassinado. Os próprios bandidos perguntaram se viram ele, falou que não. O Domingo Espetacular investiga o que está por trás da morte de Henrique Marques. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Veja a seguir o prêmio multibilionário na loteria dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin pede desculpas pelo que chamou de trágico incidente com o avião que caiu no Cazaquistão. E ainda uma viagem pela região italiana localizada no peito do pé da bota. A falta de cuidado e de uma educação digital fazem com que os brasileiros divulguem dados pessoais pela internet e fiquem vulneráveis a criminosos. Em São Paulo, a polícia registrou mais de 680 mil casos de estelionato neste ano. E a internet é a principal ferramenta usada pelas quadrilhas para escolher as vítimas. Dona Marli estava em casa quando recebeu uma ligação. A golpista se apresentou como funcionária da operadora do cartão de crédito e informou que ela tinha feito uma suposta compra. Que foi feita uma compra no meu nome de R$ 1.500 e que eu teria que acertar essa compra, né? Ligando, me deram uns números lá. Na hora, assim, eu me desesperei. Eu fiquei apavorada. A professora aposentada passou todos os dados pessoais e entregou o cartão para um falso motoboy do banco. Eles fizeram compra, sacaram meu pagamento, meu 13º, fizeram empréstimo. Ao todo, deu 13 mil. Diariamente, os criminosos fazem ligações, mandam e-mails e enviam mensagens por aplicativos e redes sociais, na tentativa de encontrar novas vítimas. Basta uma simples resposta para a quadrilha dar sequência no crime. Só no estado de São Paulo, entre janeiro e outubro deste ano, foram mais de 680 mil casos de estelionato. São 54 mil ocorrências a mais em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 8,6%. O estelionato hoje na internet, ele é aplicado com uma engenharia que nós chamamos de engenharia social. É uma prática que o criminoso estuda a vítima antes de atacar. Ele conhece os dados, ele adquire banco de dados, ele sabe o número de telefone da vítima, ele sabe quem são seus parentes.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse estudar novas ações para combater os estelionatos no estado e ressaltou a importância do registro do boletim de ocorrência. O especialista defende que a educação digital pode diminuir a vulnerabilidade das vítimas. A prevenção é uma das formas muito eficientes que o Estado, inclusive, deveria trazer mais educação para a população, educação digital, para que os usuários não sejam vítimas fáceis, porque quanto menos vítimas, mais fácil investigar poucas vítimas. Já a dona Marli ainda aguarda a decisão do banco para recuperar o dinheiro que perdeu. A lição ficou, que eu fiquei mesmo no prejuízo, não dá para receber ligação e passar as informações pessoais da gente para ninguém. O relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro aponta que traficantes estão tomando o controle de comunidades perto do maior conjunto de presídios do estado. O objetivo seria facilitar a fuga de criminosos. Hoje, 7 pessoas foram presas em outra região do Rio durante uma operação contra a disputa de territórios entre facções. O tiroteio começou na manhã de sábado, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Em meio ao fogo cruzado, este homem corre e atravessa a pista para se proteger dos tiros. Policiais do batalhão de elite da PM tentam conter uma briga entre facções pelo controle do tráfico de drogas na comunidade. Na operação de hoje, 7 suspeitos foram presos. A polícia também apreendeu armas e munição. Ninguém ficou ferido. A disputa na região já provocou mais de 80 confrontos este ano. Mas a tentativa de tomar conta de uma outra área foi o que acendeu um alerta na segurança pública do Rio de Janeiro. Relatório da Secretaria de Administração Penitenciária revelou que traficantes da facção Comando Vermelho estariam tomando o controle do entorno do maior conjunto de presídios do estado. O objetivo da organização criminosa seria facilitar uma fuga em massa dos integrantes do grupo. O documento cita a ocupação de comunidades ao redor do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, como a Vila Kennedy, e a tentativa de ocupação do Jardim Bangu e do Catiri, regiões que hoje são dominadas pela milícia. Para isso, segundo o relatório, a facção teria se aliado a outro grupo criminoso, com o intuito de se fortalecer e conseguir tomar as localidades. É algo gravíssimo e preocupante. Por quê? Porque ao tomar todo o entorno do complexo prisional, eles acabam sequestrando o próprio presídio, ou seja, sequestrando o acesso ao presídio. No fim de setembro, criminosos chegaram a invadir um condomínio a menos de 500 metros do conjunto de presídios. Um túnel em construção, descoberto na época em um presídio para detentos em regime semiaberto, também faria parte do plano. Mas, segundo o relatório, a fuga pode não ter sido executada naquele momento porque os internos estariam aguardando a progressão do regime de lideranças da organização criminosa, até que elas estivessem em liberdade para colocar em prática a política de expansão territorial da facção. O avanço de construções irregulares dentro do perímetro de segurança do complexo penitenciário também foi apontado como um risco, porque elas serviriam de ponto de apoio para a expansão do tráfico. O documento, encaminhado a outros órgãos de segurança, pede o aumento do patrulhamento e a adoção de medidas para dificultar as construções no entorno dos presídios. Esse relatório ele é importantíssimo, apesar de tardio. Há mais de uma década a gente vem perdendo território, a gente vem perdendo o comando. Se continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Mais de 7 mil fogos de artifício irregulares foram apreendidos em uma fiscalização do Procon de Goiás. Flagrantes do comércio sem autorização desse tipo de produto acontecem em todo o Brasil. As imagens mostram a quantidade de produtos apreendidos. Fogos de artifício, bombinhas, tudo era vendido de forma ilegal. A fiscalização do Procon de Goiás se concentrou em distribuidoras de bebidas e supermercados que comercializavam os explosivos mesmo sem autorização.
Mais de 7 mil fogos foram retirados de circulação em 8 estabelecimentos de Goiânia. As empresas elas foram autuadas porque elas não tinham a autorização de vender esses fogos de artifício. Lembrando que somente empresas credenciadas e empresas especializadas podem estar vendendo esse tipo de produto. Na BR-101, na Bahia, entre os municípios de Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas, 3 empresas foram flagradas vendendo fogos de artifício de forma ilegal. Os produtos estavam fora do prazo de validade, sem data de fabricação e origem, sem as especificações técnicas ou sequer tinham rótulo. Até mesmo fogos artesanais foram apreendidos. A venda de fogos de artifício só pode ser feita por estabelecimentos que trabalhem exclusivamente com explosivos. Também é preciso que os comerciantes sigam uma série de exigências previstas nas normas técnicas editadas pelo Corpo de Bombeiros de cada estado. Só pode ser um local térreo, não pode ter armazenamento do subsolo, um local que venda exclusivamente fogo de artifício, não pode ter nenhum outro tipo de comercialização naquele estabelecimento. Quem trabalha seguindo as regras se sente prejudicado com a concorrência desleal. Essas vendas clandestinas acabam sofrendo acidentes na mão do pessoal e nós sofremos com isso também por pensarem que estão comprando na nossa loja, sendo que nossa loja tem todos os meios legais e seguros para vender os fogos de artifício. Agora veja essa, nos Estados Unidos, uma única aposta levou o prêmio, sabe de quanto? O equivalente a 7 bilhões e 400 milhões de reais da principal loteria americana. A aposta foi feita nesta loja de conveniência de um posto de gasolina no estado da Califórnia. O sorteio foi realizado ontem à noite. O prêmio é de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. É o 5º maior valor da história do sorteio. O ganhador pode começar o ano de 2025 como bilionário, mas tem até um ano para buscar o montante. No começo do mês, um outro vencedor de uma aposta do ano passado deixou passar a data limite para apresentar o bilhete. Ele perdeu o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em casos como esse, o prêmio é destinado à educação pública. O presidente russo Vladimir Putin pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pelo que chamou de trágico incidente com um avião comercial nesta semana. 38 pessoas morreram. Em um comunicado, o presidente Vladimir Putin disse que o trágico incidente aconteceu enquanto a Rússia usava o sistema de defesa aérea para combater drones ucranianos. O avião da companhia Azerbaijan Airlines, que passava pelo espaço aéreo russo, teve que desviar a rota e caiu no Cazaquistão na última quarta-feira. Putin pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. O russo também prestou condolências às famílias das 38 vítimas e desejou rápida recuperação aos 29 sobreviventes feridos. Em nenhum momento assumiu responsabilidade pela queda da aeronave. O presidente da Rússia pediu ainda que o governo do Cazaquistão conduza as investigações de forma objetiva e transparente. Essa é a primeira vez que o Kremlin se pronuncia sobre o acidente aéreo. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos viram indícios de que a Rússia pode ter sido responsável pelo acidente, mas não deu detalhes. Kirby disse ainda que o governo americano ofereceu ajuda para as investigações. Hoje, 3 integrantes do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, chegaram ao Cazaquistão para dar suporte técnico. A aeronave é de fabricação da empresa brasileira Embraer. Já está no ar no Play Plus, o streaming da Record, o documentário Vozes da Armênia. É um povo que se acostumou ao longo da história a fugir de guerras e perseguições. A sirene faz o alerta. É o início de mais uma guerra. Armênios de Nagorno-Karabakh são obrigados a deixar suas casas às pressas. Não tinha mais possibilidade de ficar. Ficar significava morrer de fome. Até setembro de 2023, Anush morava com o marido e os 2 filhos em Nagorno-Karabakh, um enclave localizado no Azerbaijão com população majoritariamente armênia.
Eu tinha uma vida tranquila, de classe média. Meu marido trabalhava no exército. Eu trabalhava na administração da cidade e era proprietária de uma confeitaria. Eu mesma fazia e vendia. O imbróglio geopolítico começou depois da Primeira Guerra Mundial, quando Nagorno-Karabakh foi anexado ao território da República Soviética do Azerbaijão. Em 1991, com o fim da União Soviética e a independência de Azerbaijão e Armênia, ganhou força um movimento separatista na região. Quando acaba a União Soviética, consagra-se no sistema internacional que as fronteiras das 15 repúblicas socialistas soviéticas seriam as fronteiras de 15 novos estados nacionais. Só que essas fronteiras não foram pensadas para serem fronteiras nacionais, foram pensadas para serem basicamente divisas de estado, pensando na realidade brasileira. Os armênios, entre 91 e 94, eles têm vitórias importantes e eles conseguem, de fato, controlar a região de Nagorno-Karabakh. Dessa forma, o enclave permaneceu em território azerbaijano, mas com um governo autônomo. Esse cenário permaneceu até 2020, quando uma ofensiva militar do Azerbaijão invadiu Nagorno-Karabakh e retomou o controle de parte da região. Essa situação ela permanece de 2020 a 2023 numa espécie de congelamento, com os russos mantendo a paz na região. Foi então que, em setembro de 2023, uma nova ofensiva azerbaijana obrigou a população de etnia armênia a deixar a região e o governo a se render. Com isso, 100 a 110 mil pessoas armênias vão fugir desse território, fugir da perseguição e da violência, num processo que pode ser caracterizado por muitos estudiosos do direito internacional como um processo de limpeza étnica, e aí nós temos então o cenário atual. Na fuga, eles só tinham um caminho a seguir: a Armênia, para recomeçar a vida. Goris, cidade com cerca de 20 mil habitantes, é um desses lugares. Foi de um dia para o outro. Essa cidade começou a receber milhares de pessoas. Eram refugiados. Os moradores de Goris, então, passaram a entender melhor o que acontecia por aqui. Era a guerra que, mais uma vez, marcava a história da Armênia. Para o presidente da União Geral Armênia de Beneficência, entidade que auxilia os armênios ao redor do mundo, os refugiados de Nagorno-Karabakh perdem parte da sua história ao deixar o local em que sempre viveram. O governo está ajudando essas pessoas. Diferentes organizações estão ajudando a terem uma vida decente e honrada na Armênia. Mas nós não podemos esquecer a memória. Não podemos esquecer tudo isso e todos os monumentos culturais que nós temos em Nagorno-Karabakh. Hoje, Anush vive em Goris, numa casa alugada. O pouco que tem foi doado ou emprestado. É a vida se refazendo aos poucos, assim como a nova profissão que ela aprendeu logo que chegou à Armênia. Anush é cabeleireira. A renda que consegue no salão é essencial para as despesas da casa, onde moram 5 pessoas. Por enquanto, só ela e o filho têm trabalho. Eu quero criar algo novo, começar do zero, mas está muito difícil. O que a move é a esperança de que esse recomeço seja, pelo menos, de paz. Para assistir ao documentário Vozes da Armênia no streaming da Record, basta acessar playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir a séries, novelas e documentários quando e onde você quiser. Israel destruiu uma rede de túneis utilizada pelos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano. Ao longo de 100 metros deste túnel no Líbano, tropas israelenses encontraram armas, explosivos e outros equipamentos militares. O local servia como depósito, esconderijo e centro de comando do grupo terrorista Hezbollah.
As forças de defesa de Israel declararam que continuam as operações para eliminar ameaças na região, seguindo as normas do cessar-fogo que começou a valer há mais de um mês. Os rebeldes Houthis do Iêmen intensificaram os ataques contra Israel. Nesta madrugada, as sirenes voltaram a tocar em Jerusalém e na região do Mar Morto. Os rebeldes informaram que lançaram um míssil balístico contra uma base militar no sul de Jerusalém. O exército israelense disse que o projétil foi interceptado. Os novos disparos dão sequência a uma série de ataques que incluem o bombardeio israelense contra o aeroporto internacional de Saná, no Iêmen. Imagens divulgadas hoje mostram o momento da explosão. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, estava prestes a embarcar em um voo quando o bombardeio aconteceu. Tedros criticou o ataque e disse que a proteção das instalações civis prevista no direito internacional deve ser respeitada. A Força Aérea Israelense abateu hoje 2 foguetes lançados da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel anunciaram hoje uma nova operação contra alvos terroristas em uma cidade no norte da faixa de Gaza. Também foram divulgadas rotas para que os civis deixem a região. Em uma outra ação no território, cerca de 240 suspeitos foram detidos. Integrantes do Hamas utilizavam um hospital como centro de comando e controle. Em um comunicado, as forças militares informaram que 350 pessoas foram retiradas do hospital antes da operação. O Líbano expulsou cerca de 70 oficiais e soldados sírios. Eles foram deportados depois de entrarem ilegalmente em território libanês. Dezenas de autoridades e pessoas próximas à família do ex-ditador Bashar al-Assad foram entregues à Síria. Todas haviam fugido para o Líbano depois da queda do governo de Assad. A mulher e a filha de um primo do ex-ditador foram presas no aeroporto de Beirute. Segundo as agências internacionais, elas tentaram embarcar para o Egito com passaportes falsos. Assad foi deposto no início de dezembro e está asilado na Rússia. Agora o esporte, nem só de futebol vivem os jogadores. Afinal, depois de tanto esforço nos treinos e nos jogos, eles também precisam descansar o corpo e a mente. Mas mesmo durante as férias, a maioria dos atletas se preocupa em manter a forma. Foi o tempo de levantar a taça, comemorar a ida para a Libertadores ou a fuga do rebaixamento, buscar os prêmios pela temporada e, enfim, sair de férias. Teve jogador que passeou pelo mundo. O holandês Memphis Depay, que joga no Corinthians, foi para Gana, na África. Companheiro de ataque dele no timão e artilheiro do Brasil em 2024, com 31 gols, Yuri Alberto passeou por Nova York, nos Estados Unidos. Mas está quase na hora de pegar o caminho do trabalho de novo. A maioria dos clubes da Série A retorna às atividades na primeira semana de janeiro, mas com pouco tempo para pré-temporada, já que muitos estaduais começam a partir do dia 15. Então os jogadores que quiserem se apresentar bem nos treinos vão ter que começar a se mexer nesse fim de férias. Eu sempre peço para eles, nos primeiros 10, 15 dias, tirar um pouquinho do pé, curtir viagem, aproveitar a família. E aí, a partir do 15º, 12º dia, a gente começa a falar um pouquinho de treinamento. Gustavo Jorge é o preparador físico pessoal do Yuri Alberto. Depois de curtir as férias, o atacante corintiano voltou aos treinos por conta própria essa semana. Agora. O equilíbrio nesses últimos 10 dias entre treino e férias ele é extremamente importante. Pelas redes sociais, já dá para ver que muitos estão retomando o preparo aos poucos. O ex-palmeirense Dudu trabalha para chegar bem no Cruzeiro, clube para o qual retorna depois de 13 anos. Outro que corre para voltar bem é Diego Pituca, do Santos, que garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Veiga, do Palmeiras, também manteve a forma durante as férias. Afinal, a temporada do Verdão vai ser puxada, com Super Mundial em junho e a busca do inédito tetracampeonato paulista consecutivo no começo do ano. Todo mundo suando a camisa, já que quem corre mais tem mais chances de atingir os objetivos durante o ano e menos chances de ficar de fora por lesão no início da temporada. Você voltar sem ter feito nada por 4 semanas e meia, 5 semanas, você precisa no mínimo de 3 a 4 semanas para voltar ao normal. Se o corpo não estiver minimamente preparado para receber um estímulo, fatalmente você vai ter um problema.
O atual campeão brasileiro e da América, Botafogo, procura um treinador. Arthur Jorge está próximo de sair do clube rumo ao futebol do Catar. O técnico português de 52 anos deve fechar com o Al Rayyan. Arthur Jorge chegou ao Botafogo nesse ano e tinha contrato com o clube até o fim de 2025. Em pouco mais de 8 meses no clube carioca, ele liderou o time na conquista do Campeonato Brasileiro e na inédita Libertadores. No Flamengo, o clima também é de despedida. Sem contrato renovado, Davi Luiz gravou um vídeo agradecendo o apoio da torcida. O zagueiro chegou ao clube em 2022, venceu uma Libertadores e 2 Copas do Brasil. Já o Grêmio confirmou a chegada de Gustavo Quinteiros, que foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield. O treinador de 59 anos assinou com o tricolor gaúcho até o fim de 2025. E o Atlético Mineiro negocia a contratação do técnico Cuca. Ele pode assumir o lugar do argentino Gabriel Milito, que deixou o cargo. Cuca está sem clube desde junho, quando deixou o Atlético Paranaense. O solo vulcânico, o clima mediterrâneo e as tradições ancestrais fazem da região da Basilicata, no sul da Itália, uma terra próspera para muitas riquezas de essência italiana. Um destino que reúne história, gastronomia, cultura e também arte. Tudo isso numa paisagem de cinema. Quando amanhece, as paredes logo se iluminam. A Basilicata, antigamente chamada de Lucânia, é uma região do sul da Itália que guarda tradições de muitos séculos. Banhada pelo mar Mediterrâneo e com vilarejos cravados no topo das colinas, é um dos lugares mais antigos da humanidade. Por aqui costumam dizer que estamos no peito do pé da bota. A paisagem preserva até hoje cavernas habitadas durante a pré-história. Nesta visita ao passado, mas com o melhor do presente, nos deparamos com os mais autênticos sabores da Itália. É uma receita milenar, com sabor, textura e aroma únicos. O pão de Matera leva só 4 ingredientes: água, farinha, sal e fermento. Parece simples, né? Mas o segredo é o tipo de farinha, de grano duro, característico da região da Basilicata. O pão que alimentou gerações de italianos é recheado de tradição. Símbolo de uma época sem fartura, os pães eram assados em fornos públicos. Carimbos de madeira como estes ajudavam a diferenciar a receita de cada família. Existiam em Matera, no início dos anos 1900, cerca de 17 fornos públicos. Como eram muitos clientes que usavam esses lugares, o pão de cada família precisava ser identificado para evitar confusão. Isso sem contar o ciúme que as mulheres tinham dos pães que faziam. Então, para diferenciar cada um, elas carimbavam essa parte da massa com as iniciais dos homens. Com le iniziali dell'uomo. Delicioso. Sono felice. Grazie mille. Grazie. Charmosa e rústica, a Basilicata virou referência no mundo da gastronomia. A riqueza de sabores surgiu da criação das nonas durante o passado de fome na Europa. Para conservar a carne de porco, no período romano, criaram a linguiça lucânica e o pimentão desidratado, chamado de pepperoni crusco, também conhecido como ouro vermelho. Pepperonis cruschi são pimentões doces, secos, que eles usam crocantes para colocar em cima da massa ou para comer, simplesmente comer como um tira-gosto. Os queijos típicos da região estão entre os mais saborosos de toda a Itália. O canestrato di Moliterno é produzido de forma artesanal em cestas de vime. E o caciocavallo, ou queijo-cavalo, é ainda mais peculiar. Caciocavallo vem de cacio, que é queijo, e cavalo, porque são os queijos que eram pendurados, amarrados na ponta, né, para
em cima de um cavalete. Então ficou Caciocavallo. A Basilicata é um território fértil para a degustação e também para a produção. O cultivo de azeitonas no solo mediterrâneo dá origem a um azeite considerado um tesouro líquido da região. É um produto muito apreciado, um azeite extra virgem, puríssimo, encorpado e aromático, de máximo nível. As margens do extinto vulcão Vulturi, outra preciosidade. As uvas nativas mais antigas da Itália, do tipo Aglianico. A partir delas é produzido o famoso vinho tinto da Basilicata. A característica da uva que nasce no solo vulcânico é ter elementos minerais, o que principalmente nos vinhos tintos traz um pouco de frescor no sabor. De maneira geral, os vinhos daqui do sul são mais quentes, menos aromatizados e muito mais alcoólicos. E nada melhor do que uma boa massa para acompanhar. Aqui o ravioli de linguiça tem espuma de queijo Caciocavallo e pepperoni crusco na finalização. Maravilhoso. Delicioso. Grazie. Grazie mille. Visitar a região da Basilicata é se alimentar também de arte. Eleita capital europeia da cultura, a cidade de Matera ostenta uma paisagem cinematográfica. Uma cenografia natural única, não? É uma cenografia natural, única. Não precisa construir nenhuma estrutura. O cenário já está pronto, perfeito para filmes históricos ou de aventura. A luz também é incrível. Quando os raios de sol batem das pedras, a escuridão dá lugar a uma iluminação rosada. O efeito é belíssimo. Quando o sol alza é belíssimo. Perfeito. Na cidade vizinha Valsini, o teatro apresentado pelas ruas estreitas traz uma experiência única: entrar na história e viajar no tempo. Consente alla gente. O teatro permite que as pessoas, os turistas, façam parte do espetáculo junto com os atores. E isso dentro do cenário que é a própria cidade. A experiência cria um vínculo entre as almas. Tudo fica mais belo e mais mágico. Diventa tutto più bello, più magico. Espetáculo do começo ao fim. Deu vontade de ir lá na Basilicata, Ô, né? se deu. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem super tela especial com o filme Covil de Ladrões. Não perca. Boa noite e bom domingo para você. Esse é...